Existem diversas versões do S145, mas o que temos por aqui é o que eu acredito ser o melhor custo-benefício para o usuário médio. Se você estava preparada ou preparado para gastar um pouco menos, parcele mais vezes e tenta pegar esse equipamento para ter mais tempo de uso com o notebook. Estava pensando em um processador melhor com um disco rígido? Esquece! E claro, não pensa em 4 GB de RAM. Aliás, eu nem falei a configuração do notebook, né? Ryzen 5 3500U SSD do tipo M2 de 256 GB e 8 GB de RAM, onde 4 são soldados e 4 podem ser trocados. O Ryzen 5 realmente consegue ter ganhos bons quando você está trabalhando com 2 memórias RAM em paralelo, então esse computador aqui está super equilibrado. Para facilitar, o Ryzen 5 sempre se parece com o Intel i5 vigente, então temos uma máquina bem equilibrada. A própria Lenovo oferece uma versão de S145 com o Intel i5 1035G1 e HD de 1TB, que nós vamos comparar por aqui e comentar mais a fundo em um vídeo separado. Atualmente o AMD sai por R$3.000 e o Intel por R$3.300, o que o deixa ainda mais caro, já que falta o SSD, que é uma peça também mais cara. Quando comparamos as duas configurações, o Ryzen fica um pouco para trás na velocidade absoluta do processador. Não é uma diferença tão significativa, mas o torna um pouco pior para atividades bem específicas, mas a diferença é muito pequena. Rodar um Cinebench em single core dá uma vantagem perto de 20% para o Intel, que também se sai melhor em testes single core no Geekbench. Quando ativamos todos os núcleos de uma vez, o Ryzen 5 3500U consegue levar melhor em alguns testes, ou simplesmente se manter parelho com o Intel, que leva melhor em muitos outros. No 3D Mark, de apenas CPU, por exemplo, os dois ficaram realmente muito parecidos, o que acaba dando a vantagem de preço para a AMD, que basicamente entrega o mesmo por menos. Ok, tá, o Intel vai um pouquinho melhor, mas tão pouco, gente, é tão pouco. Vale considerar também que, como estamos falando de processadores medianos, uma das peças que mais faz diferença é o SSD. Além de reduzir o tempo de inicialização do Windows por uma boa margem, você leva menos tempo também para instalar jogos pela Steam, salvar um arquivo grande e até para buscar um aplicativo na barra de atalhos do Windows. O PC no geral fica mais rápido, então foquem em SSD. Se você pensa no tempo que leva para fazer qualquer coisa, de novo, o SSD é peça-chave. Além disso, um dos principais interesses de quem vem nos perguntar sobre notebooks nessa faixa de preço é jogar, e nesse caso a placa de vídeo integrada da AMD, a Vega 8, fica bem na frente. Alguns dos processadores mais potentes da Intel estão usando uma solução nova, chamada Intel Iris ou Iris Plus, para substituir o Intel UHD, mas esses processadores com final G1 ainda estão utilizando algo mais próximo das placas integradas antigas, e que deixam um pouco a desejar. O GTA V, que eu já comentei, roda bem próximo dos 60 quadros por segundo no Ryzen, na configuração mínima em 720p, que é a resolução da tela. Se você preferir, dá para sacrificar alguns quadros, chegando mais ou menos em uns 45 por segundo, caso queira subir as texturas para o alto. Enquanto isso, no Intel você sofre para chegar nos 30 quadros por segundo, e em algumas situações, como pilotando um avião ou se houverem muitos NPCs por perto, o jogo fica mais travado, é quase impossível de jogar. Voltando pro Ryzen, Valorant ficou numa média de 100 quadros por segundo. Em alguns jogos mais simples, como Civilization 6, você consegue jogar até sem estar na tomada, mesmo que só por 2 horas. O Teteu descobriu isso daí quando ele ficou sem energia na casa dele. Falando nisso, o Ryzen leva vantagem também quando o assunto é duração de bateria. Eu esperava que o Intel levasse a melhor por conta da sua frequência base, de apenas 1 GHz. No entanto, a gente testou ele de várias formas diferentes, com brilho no máximo, com brilho no mínimo, usando mais de 90% da CPU ou até menos de 10%, lá estático. E o Ryzen no geral aguentou mais tempo ligado. Às vezes a diferença era só de 1 minuto, muito pouco. Às vezes ele aguentou mais meia hora, mas em nenhuma das vezes o resultado se inverteu. De novo, a diferença não é tão grande, porque o máximo que a gente conseguiu foi meia hora a mais, mas dá pra falar que sim, ele gasta um pouco menos. A única desvantagem do notebook com AMD é que esse ganho em performance gráfica não vem de graça. A Vega 8 precisa de uma quantidade maior de memória RAM para funcionar direito, e por conta disso vale a pena considerar trocar até essa memória avulsa de 4 para uma de 8 GB, totalizando 12. Em nenhum momento com esse notebook aqui de 8 GB eu senti falta de memória. No entanto, se você tentar jogar algo mais pesado, talvez haja uma pequena queda na performance. Ou se você quiser, sei lá, usar um Photoshop com mais abas abertas, pode ser esse o primeiro upgrade necessário.
Para concluir, depois de usar esse notebook por um tempo para trabalhar e para jogar, ficou claro que o Ryzen 3500U aguenta o tranco. A desvantagem na capacidade do processador é muito menor do que os ganhos em performance gráfica e na velocidade do sistema por conta do SSD. Então, um Ryzen 5 com 8 GB de RAM e SSD é não só um bom notebook, como na minha opinião, um ótimo custo-benefício, o melhor custo-benefício do segmento, já que o Intel está geralmente de 10 a 15% mais caro do que ele. Se eles estiverem com o mesmo preço, ainda vale a pena pegar o AMD por ele ter uma GPU melhor, o que o deixa mais equilibrado na minha opinião, dando um gás para aqueles que querem dar aquela jogadinha ou que demandam mais de aplicações